Agora já é praticamente certo, os militares estão desembarcando do governo Jair Bolsonaro. A insatisfação é grande e só aumenta, e cada vez mais vai ficando claro pra gente que Bolsonaro abandonou o bolsonarismo, aquela campanha, aquelas frases feitas da campanha cada vez mais vão ficando no passado, e Bolsonaro cada vez mais é centrão. Ele não fala mais de fechar STF, ele não fala mais de golpe militar, não, a pauta militar já está abandonada e agora Bolsonaro é um governo do Centrão. Mas eu vou explicar com calma por que os militares estão no governo, por que estão pensando em sair e quando isso deve acontecer. Vou explicar tudo, assiste o vídeo até o final, vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto? Porque assim, os militares praticamente já decidiram, deu o que tinha que dar. É hora de desembarcar do governo Jair Bolsonaro. A insatisfação só cresce, né? Porque assim, primeiro vamos entender por que os militares estão nesse governo. Se você quiser entender, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. Porque aí todos os vídeos sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, você vai receber. Então se te interessa, aproveita que o celular já está na sua mão, dá um cliquezinho, já se inscreve para receber os próximos vídeos. Estamos combinados? Se inscreve agora. Olha só. Os militares estão nesse governo porque Bolsonaro não era uma pessoa que tivesse peso suficiente para comandar um governo sozinho. Ele é um deputado de 7 mandatos seguidos, 7 mandatos completamente opacos, sem nenhuma relevância, não fez nada, não apresentou projeto relevante, não foi chefe de comissão, não foi presidente de nada. 7 anos ali só ganhando salário e outras coisas que a gente sabe, né? Mas 7 anos sem relevância. Então ele na presidência, quem que vai respeitar Jair Bolsonaro? Aqueles deputados que estavam do lado dele até agora? Ele precisava de algo que desse peso, então ele aceitou no governo dele Sérgio Moro, Paulo Guedes, não porque ele gostasse dos dois, porque ele não gosta dos dois, mas ele precisava ter para dar algum lastro para o governo. Ele aceitou os olavistas, que são aquele bando de fanático, que vão fechar STF, vamos fechar Congresso, marxismo cultural, vamos acabar com o comunismo. Esses radicais ele botou para dentro, porque estavam com ele na campanha, a bancada religiosa, porque tem muitos votos, e os militares, porque Bolsonaro sempre usou esse apelo das Forças Armadas para conseguir os votos quando ele era deputado. Então ele trouxe para dentro do governo os militares também. Mas é difícil um governo assim, né? Um governo que você tem que atender interesses tão diferentes, os radicais olavistas, a bancada religiosa e os militares. Bolsonaro, sem saber o que fazer, foi se aproximando do impeachment e aí esse bicho de 3 cabeças passou a ter 4 cabeças, o Centrão. Para não sofrer um impeachment, ele teve que abraçar o Centrão. Então os militares ali começaram aquela situação, eles não se sentem mais prestigiados. Eles dão uma opinião, mas Bolsonaro não pode atender a opinião deles, porque também tem que atender ao Centrão, e também tem que atender aos olavistas, e também tem que atender a bancada religiosa. E assim vai. Eles estão sentindo meio que assim, eles começaram a perder espaço para o Centrão nessa história toda. E, ao longo do tempo, eu vou dar vários exemplos de militares que já saíram do governo Jair Bolsonaro para você entender como a situação deles é de perder prestígio a cada momento. O primeiro que teve grande impacto foi o general Santos Cruz. Ele saiu porque ele via as ofensas do Olavo de Carvalho na internet, os olavistas, o que faziam, o gabinete do ódio, e ele falou: isso não pode ficar assim. A gente tem que ter algum tipo de controle na internet, porque essa interferência é danosa para o governo. E é. A gente está vendo que é. Quem não concorda com isso? Mas Carluxo entrou na parata. Olavo de Carvalho também veio dar pitaco. Olavo de Carvalho, daquele jeito dele, falou assim: que você quer fazer? Você quer censurar a internet, seu M? E o Carluxo entrou do lado do Olavo de Carvalho. Bolsonaro sempre vai ficar do lado do filho, pressionou, saiu o Santos Cruz. O Santos Cruz saiu tão magoado que até hoje ele dá entrevista criticando o governo Jair Bolsonaro, com frases pesadas. Ele já disse que o governo abandonou a pauta de combate à corrupção, que esse governo é despreparado, boçal e inconsequente. Ele usou essas palavras para definir esse governo. Então ele é um grande representante desse descontentamento, mas não foi só ele. Teve o general Santa Rosa também. O general Santa Rosa foi outro que se bateu com o gabinete do ódio, viu que era um bando de moleque, nas palavras dele, né? Jovens de 25 a 32 anos que não entendem nada de nada, só ficam propagando ódio na internet e Bolsonaro dá atenção para eles. Então ele saiu também, brigado com essa molecada toda, e falando que governo não é ação entre amigos,
E uma frase mais pesada ainda, ele disse: torço para esse governo dar certo, mas se acontecer será por acaso. Esse foi o general Santa Rosa. Teve também a situação do Gilmar Mendes, vocês estão lembrados disso? No meio do ano, o Gilmar Mendes estava de férias em Portugal, aí ele deu uma entrevista, o Ministério da Saúde não é um militar, não é o Pazuello, ele disse assim: do jeito que está sendo conduzida a pandemia, o Exército está se associando a um genocídio. Vocês lembram disso? Isso caiu como uma bomba no Exército, porque o Exército em si, como instituição, ele é contra-militar no governo, porque o Exército é uma instituição permanente. Não é uma instituição de governo, o governo muda. O Estado brasileiro é permanente, então o Exército é uma instituição do Estado, não de um governo. Mas aí vem aquela assim: ah, mas eles são da reserva. Bom, Pazuello não é da reserva, é da ativa. Mas da reserva ou da ativa, veja, a associação que foi feita foi ao Exército. Respingou na instituição. O Exército está associando a um genocídio. Então já começou aquilo que, gente, nós vamos ficar aqui nesse governo louco porque está respingando na instituição do Exército. Nós não podemos mais compactuar com isso porque vai sobrar para nós. Teve também o Pazuello. O Pazuello passou uma das maiores humilhações que você pode imaginar, porque ele combinou com Jair Bolsonaro, foi acordado. Vamos comprar a vacina da China, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan? Vamos. Bolsonaro deu o aval. Todos os termos do acordo. Bolsonaro estava sabendo, estava tudo combinado. Mas a repercussão foi muito ruim, porque esses olavistas malucos, esses radicais, veem a vacina que é da China, a vacina que é do Dória, acha que isso vai favorecer o Dória eleitoralmente e malharam ele na internet. O que ele faz? Vai lá, desautoriza o acordo que ele mesmo já tinha autorizado e passa por cima do Pazuello com aquelas palavras assim: quem manda sou eu. Quem manda sou eu? Imagine, ele é um general da ativa, ele é um dos poucos da ativa. A maioria que está no governo Jair Bolsonaro é da reserva, mas ele é um general da ativa. E um cara como o Bolsonaro que saiu pela porta dos fundos do Exército. Aí ele vai lá e fala assim: quem manda sou eu mando, ele obedece. Fizeram um vídeo constrangedor que o Bolsonaro vai lá só para falar na cara do Pazuello que quem manda é ele. No meio militar isso pega muito mal, né? Porque hierarquia, honra, esses valores são muito importantes para o militar, eles estão sendo humilhados. Aí vai o general Rego Barros, escreve um artigo no Correio Brasiliense, mas assim, descascando o governo Bolsonaro, de cima embaixo, descascando mesmo, usando palavras do tipo assim: esse governo precisa entender o que está acontecendo, porque pessoas às vezes chegam ao poder e se inebriam, começam a ficar encantadas com o poder, esquecem de governar. Mas muito duras as palavras realmente. Se você ler o artigo, as palavras são muito pesadas do general Rego Barros. Só que ele não escreveu o que saiu da cabeça dele não, simplesmente. Ele ouviu outros generais, colheu a opinião de todos, todos meio que assinaram embaixo do que ele falou, é isso mesmo, tem que ir para lá, e ele meio que virou um porta-voz dos militares. Então toda a insatisfação que está escrita nesse artigo do Rego Barros, na verdade é a insatisfação dos militares. E os militares estão próximos para tomar uma decisão, falam: não dá. Nesse governo a gente não manda mais, quem manda é o Centrão. Se não é o Centrão, é a bancada religiosa. Se não é a bancada religiosa, são os olavistas, mas com certeza não somos nós. Então não serve mais. Daqui nós estamos descendo. E é isso que está para acontecer quando? Amanhã? Semana que vem? Não, porque o ano praticamente acabou, né? Nós já estamos em novembro. Daqui 2 semanas nós temos eleições, aí mais 2 semanas o segundo turno, aí já é dezembro, Natal, o ano acaba. Mas para o ano que vem, Bolsonaro deve fazer uma reforma ministerial. Porque tem muito ministro que precisa sair, que está dando prejuízo. Vou te dar um exemplo. A China, que está sendo tão atacada pelo governo Bolsonaro, que foi atacada pelo Ricardo Salles, que foi atacada pelo Eduardo Bolsonaro, por essa gente toda, está reduzindo a compra de soja do Brasil e está comprando da Tanzânia. Então você imagina, não é simplesmente a imagem do Brasil, são negócios, é dinheiro. O agronegócio que ele tanto fala está perdendo com a política de Jair Bolsonaro. A política ambiental, para quem quiser ter qualquer desculpa para romper um contrato com o Brasil, é uma excelente deixa. O governo está abrindo brechas para que esses países venham romper contratos. E nós estamos perdendo negócios. Então o agronegócio, os bancos, está todo mundo muito insatisfeito com o governo Jair Bolsonaro. E a solução seria fazer uma reforma ministerial. Nessa reforma deve sair o Ricardo Salles. Ricardo Salles não está dando certo na área do meio ambiente porque a imagem do Brasil se degradou muito e isso reflete nos negócios.
Deve sair o Paulo Guedes, que não consegue gerar um emprego. O Paulo Guedes não consegue gerar um emprego nesse país. Já são 2 anos, já foi metade do governo Jair Bolsonaro. Cadê? Cadê o resultado? Ele fala que a economia está crescendo em ritmo alucinante, mas cadê? E aí, nessa iriam os militares. Ele aproveita para fazer uma mexida nessa leva, no começo do ano, talvez janeiro ou fevereiro, mas ele já faz essa limpa e os militares aproveitam e desembarcam. A partir daí, nós vamos ter um governo que é basicamente centrão. O centrão que já tomou a posse de quase todo o governo Jair Bolsonaro, vai pegar também esses ministérios que estão na mão de militares. Oficialmente o Brasil fica terceirizado para o centrão. Jair Bolsonaro vai tentar emplacar o Arthur Lira, que é do PP, que é do centrão, como presidente da Câmara, e o centrão tomou conta do Brasil, está com a chave de todos os cofres, com a presidência de todas as estatais, e assim vai a vida. Os militares não vão mais participar, saem chamuscados, saem sujos dessa situação, e nós vamos ver agora um governo que é o governo do centrão. O que vocês acham disso? A situação do governo Jair Bolsonaro? Escreve aqui nos comentários para mim. Pode ser? Deixa a sua mensagem. No final eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar, o link está aqui embaixo. Um grande abraço e eu já fui.